Juan, Evangelio de Juan. E estamos no capítulo 12. Vamos a predicar uma parte mais do capítulo 12, falar sobre o capítulo 12, pensar um pouco, tendo na ideia que nós não vamos a terminar o capítulo 12 todavia, não? Vamos cobrir uma parte dele hoje, uma parte importante, e entender um pouco mais de lo que Deus nos ha hablado. Amém? Um gosto estar aqui com vocês, não? Queria fazer-lhes uma pergunta, não? O que vocês veem com seus olhos naturais? E o que vocês veem com seus olhos espirituais? A Bíblia trata a questão de vermos, de luz, com seus próprios temas mais profundos da alma. Eu estava manejando com minha família de noite, nós volvíamos de viagem, e estava uma noite sem estrelas, sem luna, sem nada. E em um momento minha senhora perguntou: "Pá, que noite oscura, não?" Então eu apaguei o farol por um segundo. Estava na carretera livre, era uma reta, e eu lhe disse: "Mira como está." E apaguei e quedou todo negro, não? E gritos no auto, não? Eu já aprendi rápido, não? Era só uma experiência para mostrar lo escuro que estava. E a falta que hacía o farol, não? E depois eu pus o farol baixo, não? Se veía bem. E aí eu pus ele forte, porque não havia autos, não era só nós outros. E aí se alumbrou bastante melhor, não? Então, níveis de claridade aí, e foi muito interessante a reação, não? E nós somos como que assim, não? Não ver nada é não ver nada, não? Vocês estão aí interessados, aí, sempre há algo na pantalla, não? É utilizado mais de lo comum, a tecnologia que temos. E vocês estão querendo ver e não viram nada, porque não havia nada. Nós apagamos acá. Agora, mais interessante todavia, não? Então, temos uma tela aí e não se pode ver nada, não ver nada. Muitas vezes, em nossa vida, estamos assim, sem ver nada, não? E, a vezes, vocês veem algo, não? Ver algo. Se pode ver algo, não? E por vezes se pode ver todo, não? Ver todo. E hoje nós vamos meditar sobre grupos de pessoas acá na história que vamos a ver em Juan. E grupos de pessoas que não viam nada, um grupo de pessoas que viam algo, e a promessa, e posteriormente um grupo que passou a ver todo, não? Essa história está fora de época para a prédica, não? Comumente predicamos isso em Páscoa, não? Mas estamos aqui na sequência de Juan, e hoje nos tocou falar sobre a entrada triunfal que comumente decimos, não? A entrada triunfal em Jerusalém. El domingo de, como dizem vocês? Ramas ou ramos? Ramos. De palmeira. Mantos e palmeiras, não? Eles poniam aí, e então Jesus entrou e era a entrada triunfal. Este texto está em Juan, capítulo 12, pero del verso 12, e nós vamos tentar cobrir hasta el 26. Se me estendiera aí, e o texto pede que se estenda, porque é um texto solo,
pero de uma maneira didática e para aproveitar um pouco o tempo e a dificuldade do predicador em falar rápido. Então, eu vou até o 26 e depois seguimos em outra oportunidade, se Deus nos permite. Amém? Então, vamos a ler o texto que está aí. Ok? Se vocês podem acompanhar por suas Bíblias, seus celulares ou por la pantalla. Dice assim: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, e montou sobre ele, como está escrito: No temas, hijas de Sión. He aquí, tu rei viene, montado sobre um pollino de asna. Estas coisas não las entendieron sus discípulos al principio, pero quando Jesús foi glorificado, entonces se acordaram de que estas coisas estavam escritas acerca de ele, e de que se las habían hecho. E dava testemunho de la gente que estava com ele quando chamou a Lázaro del sepulcro e le resucitou de los muertos, por lo cual também havia venido la gente a recibirle, porque havia oído que ele havia hecho esta señal. Pero los fariseus dijeron entre sí: Já ves que não conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Siguiendo acá, el 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Filipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oremos. Dios querido, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar acá hoy para aprender un poco más de ti. Que tu nos ajudes, nos ilumine em tu palavra, para que entendamos tus verdades. Ajuda-me, ó Deus, a entender mais e a ajudar a mis hermanos também. En el nombre de Cristo Jesús. Amém. Amém. Ponen assim, senão ustedes duermen, ¿no? Com este cenário, ¿no? Muy bien. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalém. Dentro de la história narrada por el Evangelio, quando se dá isso, ¿no? Acá dice el 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Muy bien. Quando passou isso? Passou o dia seguinte. Está escrito acá, el 12. El dia seguinte. Foi o que passou. El dia seguinte a quê? A lo que veímos semana passada. ¿No? Porque semana passada estava Jesus em la casa de um homem que se chamava Simón Simón el leproso. Pero Simón el leproso já não era leproso, porque senão nadie estaria em sua casa. Então algo passou que não era mais leproso, pero tinha na memória que era leproso. E deu uma fiesta,
uma cena para Jesus, e aí Maria, que isso? Lavou os pés de Jesus. Pero era um sábado, lo que lavou era um perfume, isso é verdade. Pero este dia em que ela lavou os pés de Jesus com um perfume muito caro, este dia era sábado. Era sábado, porque o texto disse que era sábado. Então se passou todo isto e o seguinte dia, que seria domingo. Domingo, Jesus entra em Jerusalém. Então, como foi a coisa? As multitudes que haviam venido lá à festa sabiam que Jesus estava aí para vir. E já começaram a preparar o cenário para que ele entrara. E quando ele estava aí chegando, começaram a gritar: Hosana! Hosana quer dizer salva-nos, salva-nos. ¿No? Sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, aquella multitud, con el entorno de la señal de haber resucitado a Lázaro, porque resucitó a Lázaro, después él volvió a Betania y estuvo en una cena, y ahí al día siguiente fue ahí a Jerusalén. E a gente lo estava esperando com festa, esperando su rei. Como é isso? A nação grita e proclama: Ele é nosso rei. E aí está. E esse grupo se identifica com este rei, e aí se arma uma nação, para lo que seja. Pero el rei de la época, quem era? César. El rey de la época, el reino de la época era Roma. Roma dominava. Pero eles estavam falando que agora Roma não dominava mais. Agora o reino era de Israel. Havia um novo reino e um novo rei. Ou uma restauração de um reino com o rei que eles esperavam, o Messias. Essa era a expectativa. E Jesus entra. Como hizo Jesus para entrar? Achou Jesus um asnillo e montou sobre ele, como está escrito: No temas, hija de Sión, e aqui tu rei viene montado sobre um pollino de asna. Então, havia uma profecia no Antigo Testamento que isto passaria. E Jesus cumpre esta profecia, que está em Zacarias 9:9. O profeta Zacarias profetizou. O livro de Zacarias, se vocês conferirem aí, está a profecia. Então, Jesus cumpriu a profecia, tal qual estava escrito, e entrou. Ou seja, Jesus sabia que ele era o rei de Israel, era verdade. E então, como rei, entrou sobre um pollino, um hijo de asna, não? Porque estava escrito assim. E ele cumpriu a escritura. E então ele foi. A descritiva de como encontrou este animal e todo o demás, os outros evangelhos lo describen com muitos detalhes. Pero Juan acá relata o tema, pero ele está tratando sobre outra óptica, lo que estava passando aí. E ele entra em Jerusalém. Estava todo bem. Estas coisas não las entenderam seus discípulos al princípio, pero quando Jesus foi glorificado, então se acordaram de que estas coisas estavam escritas acerca de ele e de que se las haviam hecho. Os discípulos veían todo este movimento, pero não se acordavam e não entendiam por que Jesus estava fazendo exatamente as coisas desta maneira.
Hermanos, o que estava passando aí, nadie podia ver com clareza. Uns estavam aí porque escutaram o que Jesus havia hecho. Uns estavam enojados. Sus discípulos sabiam, confiavam em Ele, pero não entendiam a totalidade de sua obra. ¿Por que está haciendo esto? Después los discípulos entendieron, porque en Juan 14, 26, dice, Jesús les dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Jesús estava dizendo, mira, passaram nestes 3 anos e meio que vocês estão comigo, os discípulos, passaram muita coisa. Pero depois que eu me vaya, o Espírito Santo vai dar compreendimento pleno de lo que está passando acá. O Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar. Pero esta promessa não é só para os discípulos, pero para todos os discípulos que vieram depois dele, obviamente, porque o Espírito Santo sigue a explicar todas as coisas para que podamos entender de maneira clara coisas que na época nem seus discípulos que andavam a seu lado podiam ver. Entendiam algo, associavam algo. Pero a obra completa de Cristo les custou entender em sua plenitude. Hasta quando Cristo morreu, depois de... Isto era domingo, o próximo sábado eles já estavam entristecidos, porque Jesus havia muerto, perdimos nosso Maestro. Já estavam tristes. Porque o viernes Cristo morreu e foi crucificado. Eles não podiam entender. Eles não podiam entender porque Cristo utilizou a fecha de la Páscoa que praticavam os galileus pouco antes de la Páscoa de Jerusalém. Ele hizo a noite de la Páscoa com os discípulos para poder, em la Páscoa em Jerusalém, quando os cordeiros eram sacrificados, ele fuera também nesta fecha sacrificado, para que se cumprieran as Escrituras. Mas eles não entendiam nada disto. Não entendiam que ele estava entrando sobre animal, em uma fecha determinada por el Antigo Testamento. Era só o israelita esperar, porque conhecia as Escrituras, esperar este dia passar, correlacionar a fecha con lo que decía la profecía y los detalles de la profecía y cómo se cumplían, era solo correlacionar y decir, realmente el Mesías va a ser crucificado y va a pasar eso porque está todo bien, porque... Pero ellos no entendían claramente. Porque las cosas espirituales, aunque obvias, son espirituales. E o ser humano comum não vê as realidades espirituais. Nós não temos esta capacidade, por mais óbvia que pueda parecer. E naturalmente, se chegamos a entender algo, temos a capacidade de negar este hecho. Está escrito, está todo assim, mas não é assim. Não está na natureza humana entender de própria vontade as realidades espirituais. E acá Jesus estava dando exemplo de los discípulos, a dificuldade que era, como discípulos de Cristo, que já haviam hecho coisas, que já haviam echado demônios com Jesus, haviam evangelizado, predicado o evangelho, e todavia estarem com muita dificuldade para entender. Tanto que na semana eles voltam a perguntar a Cristo, e como vai ser essas coisas? E como vai ser? E tu hablas de morir e nós estamos esperando um rei. Era a expectativa que estava aí no coração de cada judío. Porque eles leiam as profecias, mas não entendiam os tempos.
e todo o que estava involucrado, que ia muito mais allá de sua própria nação. Era uma obra mundial. Eles tinham um problema geopolítico. Eles não sabiam interpretar geopolítica. A obra de Cristo não era caseira, era mundial. E tinha uma particularidade nesta história toda, que era o povo de Israel. Então, miren que quão grandes verdades haviam aí. Que nós, falando acá, nos correlacionamos e decimos, é verdade, que bendição. Sim, pero o Espírito Santo nos ajuda nisto, porque se o Espírito Santo não está, quantas contestações a estas verdades podem saltar? E é normal. Não é bueno, pero é normal. Porque um ser humano natural não entende coisas espirituais. Há um confronto aí, que só o Espírito Santo pode solucionar. Por isso Cristo dijo, quando venga o Espírito Santo, vocês vão entender. Pero, detalhe, já lo temos. E podemos entender como igreja. A ver se marcha cá. Bien. E dava testemunho a gente que estava com ele, quando chamou a Lázaro del sepulcro e le ressuscitou de los muertos. Havia em la multitud que estava gritando Hosana, uma gente que estava com Jesus quando ele chamou a Lázaro de sua tumba, quando ele ressuscitou a Lázaro. Nós vimos isto el domingo passado, eu prediquei de Maria, o outro, pastor Billy predicou, o outro, hablamos sobre Lázaro, não? Que ressuscitou. E eles viram um homem que estava morto há 3 dias, volver à vida. Jesus é a ressurreição. Ele é a vida. Então ele estava com esta señal, dizendo a todos que lo que iba a passar, passaria por muerte e ressurreição. E ele era a garantia de que tudo isto ia passar. E para confirmar isto, ressuscitou um homem depois de 3 dias já morto. Era a evidência. Pero todos estavam aí, não pensando em entender toda a história e todas as implicações, pero simplesmente, uau, vai passar um homem acá que ressuscitou um morto. E tchau. E falava isso a gente, mira que isto passou, mira que isto passou. E a gente, não, então quero ver também, porque eles davam testemunho de isto. E havia muita curiosidade para ver este homem passar. O rei de Israel. E não passou em carros, não, venia arriba de um animal. Uma coisa sencilla, pero que era de tamanha importância porque confirmava o que estava escrito. Os israelitas tinham a fecha exata de la venida del Messias. E que ia ser o Messias? Como ia viver o Messias? Como ia morrer e ressuscitar e solucionar o tema da humanidade? Os israelitas tinham todo aí datado, escrito, todo por fechas, e nenhum se deu conta. Nenhum se deu conta. Então, alguns dizem, nós não sabemos quando Cristo vai vir. Se supiéramos, não saberia de muito, não? Porque os israelitas tinham todo aí e não entendiam nada. Se dijera, mira que 2030 e algo, Jesus vuelve, e nós, e de alguma maneira não nos serviria. Pero o Espírito Santo nos dijo, um dia Ele volverá. E isto nos basta. Pero os israelitas tinham aí todo, e por humanos que são como nós outros, não entendiam. E o Espírito Santo não havia tocado. Alguns percebiam algo, outros outra parte, pero a totalidade da obra de Cristo, para aqueles del momento aí, era complicado. E estava então esta gente com muita curiosidade. Estes não veiam nada de lo que estava passando aí.
a profundidade de lo que estava passando aí. Se equivocavam em los resultados que poderiam vir de aí. Não entendia nada. A Páscoa era uma festa que todos os judíos estavam aí para adorar em Jerusalém e todos os prosélitos, ou seja, pessoas de outros pueblos que se convertiam ao Deus de Israel, veniam a adorar também. Veniam de tierras distantes a adorar. Como é o caso del esclavo, del eunuco, que se convirtió. Era quem se acuerda da história que está em Hechos, não? Que ele venia a adorar em Jerusalém. Ele era um eunuco, possivelmente negro, escravo, e ele foi evangelizado por Filipe. E foi bautizado aí no deserto, porque encontraram água aí. Então, este tipo de pessoas estavam aí, todos nesta festa. Todos muitos deles ponendo as palmeiras, as hojas de palmeira, não? Ponendo seus mantos para que Jesus passara e gritavam, el rei de Israel. Por lo cual também havia venido a gente a recibir-lhe, porque havia oído que ele havia hecho esta señal. Aí estavam os que haviam visto o milagro e os que haviam escuchado sobre o milagro. Um milagro que dava uma introdução de sua grande obra que estaria por passar nesta semana crucial para su momento. Era o ponto mais alto do ministério de Cristo, sua ressurreição. Era o ponto mais clave da história da humanidade. E eles estavam vivendo isto, pero entendendo quase nada de lo que estava passando. Quase nada. Este era o público. Os discípulos, que tratavam de entender algumas coisas, pero Deus só las revelou depois. Os que viram com seus próprios olhos os sinais, viram o poder de Cristo aí, pero não entenderam o que isto significava. A que apontava estes milagres? E os curiosos, que só sabiam uma coisa, dizem que há alguém que hizo tal coisa. Vamos ver. Não? Pero los fariseus dijeron entre sí, já veis que não conseguís nada, mira, el mundo se va atrás de él. Aí estão os que tinham as escrituras em las manos, que passavam a vida estudando as escrituras e não veíam nada. Lo único que eles tiveram neste momento foi selo. Aí vai este homem arriba de um animal, e esta gente le grita, Rei de Israel. Tinha a Bíblia e todas as informações, incluso Zacarias 9:9. Era outro grupo. Que ao ver todas as evidências, porque tinham cultura para entender as evidências, juntavam todo e conseguiam negar todo. Mal interpretar todo. Eram os religiosos da época. Eram os religiosos da época. Isto é desafiante para nós, não? Vermos estes grupos e como reaccionavam. El 20 disse, havia certos gregos entre os que haviam subido a adorar a la fiesta. Interessante que só Juan habla acá sobre estes gregos acá. Gregos. Quem eram estes gregos? Segundo o texto, gregos. Já andei buscando informações sobre os gregos e a informação que tive é que nasceram em Grécia e eram gregos. E eu disse, não pode ser, se está escrito acá, por algo está escrito. Sim, está escrito, é gregos. Pero que tipo de gregos? Uma possibilidade muito grande. Eram destes prosélitos que veniam
em Jerusalém, justamente na Páscoa, a adorar o Deus de Israel, prosélitos gregos. Pero era um grupo de gregos que queriam ter aí uma aproximação com Cristo. Estavam com ganas de serem apresentados a Cristo, a verem este homem que hizo milagros, que os judíos estão gritando que é o rei de Israel. Opa! Quero falar com ele. Então, que fazem eles? Se acercam a Filipe. Se não conseguimos chegar cerca deste homem, vamos chegar cerca de que chega a este homem. Não é assim que hacemos? Não conseguimos falar com o chefe, mas seu secretário pode chegar. Não? Então, estes pois se acercam a Filipe, que era de Betsaida, de Galileia, não? Allá de arriba, e lhe rogaram dizendo: Senhor, quisiéramos ver a Jesus. Podes marcar uma parte aí para que podamos não só nós estar com ele. Aí Felipe, com muita influência que tinha no grupo, que hace? Foi e le dijo a Andrés: Mira, Andrés, querem falar com Jesus. Vamos a llevar-los, não? Então Andrés e Felipe se le dijeron a Jesus: Mira, Jesus, essa gente acá quer falar contigo. Essa é a história de los gregos acá com Jesus. Eles se acercam. E que hace Jesus? Não tem hora marcada? Não vou falar com vocês. Não. Então, domingo de Ramos, a coisa aí agitada, pero Jesus les respondeu dizendo: a quem? A todos que estavam aí. A los gregos, a Filipe, a Andrés, a todos. Ha chegado a hora para que o Hijo del Hombre seja glorificado. Ha chegado a hora. Pero a gente já estava falando que ele era rei de Israel, estavam para pôr-lhe como rei. E Jesus põe um verbo que todavia não chegou. Ha chegado, nesse sentido de está a ponto de passar. Ha chegado. E clímax é este. Vou a ser glorificado. Ok. O ambiente estava para isso. Então parecia muito lógico o que estava dizendo. Pero ele dijo: de cierto os digo, que se el grano de trigo não cai na terra e muere, queda solo. Pero se muere, lleva muito fruto. Jesus estava dizendo algo muito comum a la gente extremamente agrícola e agrária da época, não? Hablando sobre grano. Quando plantamos um grano, o grano literalmente se muere. E aí se brota outro de aí. E Jesus dá este exemplo. De cierto os digo, ou seja, verdadeiramente é um hecho que se o grano de trigo não cai na terra e muere, queda solo. Pero se muere, lleva muito fruto. Ele estava falando: eu estou para ser glorificado. Tenho que morir para poder dar fruto. Muito fruto. Então, o fruto de todo esto tem que ver com minha muerte. Como entender isso? O povo está gritando que Jesus é o rei e Jesus está falando de muerte. Eu vou ser glorificado. É verdade. Vou morir. Vou morir. Se eu não muero, isto acá não vai ter fruto algum. Porque na história de Israel, Cristo reinando, Cristo sendo morto e Cristo reinando, estas coisas pareciam todas juntas aí, todas muito coligadas.
Pero quando chega o Novo Testamento, começamos a entender que esta história se abre um pouco mais. Então, Cristo reinando soberano sobre Israel para sempre. Cristo chegando na entrada triunfal. Uma muerte redentora de Cristo por su pueblo, incluso. Todo isto tinha fases e fechas que se iam abrindo. E para entender isso, tinha que mirar hecho a hecho o que ia passando segundo as Escrituras. Eles não conseguiam ver isso. Para eles está escrito, Cristo vai reinar. Cristo entrou acá em Jerusalém, aleluia, terminou todo. Solucionou meu problema. Mi problema é Roma. É minha vida. Minha vida está molesta porque Roma está sobre mim. Cristo viene, rei de Israel, soluciona meu problema, lo ponemos aí, peleamos, expulsamos a Roma. ¿Se acuerda da fiesta de las luces? Não vamos falar outra vez mais de castiçal, candelabro, sea lo que sea, 9, 8, 7, ¿no? Pero, ¿se acuerdan de la fiesta de las luces? Un festejo de alguien que liberó a Israel del dominio opresor. Y ahora ellos querían el Mesías para hacerlo. Y el Mesías dice, tengo que morir para dar frutos. Se muere, lleva muito fruto. Para que eu lleve muito fruto, para que todo isso seja completo, é hora de morir. Ele estava falando isso um domingo, el viernes estaria morto. Ele estava explicando o que ia passar aí. El que ama sua vida, la perderá. E el que aborrece sua vida neste mundo, para a vida eterna, la guardará. Cristo está falando, o tema acá é eternidade. O que estou fazendo acá não vai afetar a política de Israel e o dia, a vida diária de um israelita com relação à política que está posta. O que Cristo está dizendo é que ele vai ser algo que cambiaria a eternidade das pessoas. La eternidad de los ángeles en el cielo, la eternidad de los demonios y del diablo. Él iba a afetar a todo el cosmos, sobre la eternidad. E ele estava dizendo, se eu amo minha vida, a vida que estou vivendo acá com vocês como homem, eu vou a perder todo. Pero se eu aborrecer, se eu amar menos esta vida e preocupar-me com o eterno, então todo tem sentido. Pero tenho que aborrecer minha vida e pensar em las coisas eternas agora. Esta é minha função. El que ama sua vida la perderá, el que aborrece sua vida neste mundo, para a vida eterna la guardará. Lo que Cristo estava dizendo era lo que Ele estava fazendo e lo que os demás deveriam fazer. Morir para este mundo, aborrecer esta vida, não ter expectativas eternas sobre esta vida finita que nós temos. Ayer me sentei com minha senhora mirando o oceano acá de vocês, que é lindo, o Rio de la Plata acá, não? E mirávamos e dizíamos, te acordar quando estas hijas faziam tal coisa? Aí eu disse, que rápido passou, não? A vida passa muito rápido. Passa muito rápido. Não há eternidade nas coisas que estamos vivendo acá. Não é eterno. Nem meu matrimônio é eterno. É hasta que a morte os separe. E a morte é certa. Alguns vão partir, capaz que partimos juntos, pero um dia termina.
Pero la eternidad tiene que ver con las cosas eternas. Entonces, ¿qué es eterno? Cristo es eterno. La vida que Él proporciona es eterna. Los valores de Cristo son eternos. Lo que Él nos está enseñando sobre priorizar estas cosas en nuestras vidas son importantes. Acá, lo que más importa en esta congregación acá, no son las cosas temporales. No son estas sillas, este aparato tecnológico, las guitarras. Estos son temporales. Las clases, las comidas, las reuniones, son importantes, pero ellas van a terminar. Pero si tratamos en estos momentos de valores espirituales eternos, passamos a ver, a entender as coisas, a proporcionalidade de las verdades, as importâncias, o que é mais importante. Mis momentos de descanso, o que é mais importante é mi laburo, o que é mais importante é a segurança financeira, o que é mais importante, todo é importante, mas o que é mais importante? O que é mais importante é o que não vas a ter um fim. Cristo estava dizendo, eu vou a morir, e minha morte vai generar vida, e vida eterna. Eu não estou aqui para solucionar um problema pontual, eu estou aqui para solucionar um problema eterno. Se o problema fosse pontual, eu ressuscitaria a todos aí junto com Lázaro e estariam todos vivos hasta hoje acá, vivendo esta vida. Pero não era isso. Lázaro volveu a morir e está com Cristo. Está com Cristo. Porque o mais importante é a vida eterna. A Bíblia não disse como foi a experiência de Lázaro. Não quer que nós sepamos. Tampouco creio que ele falou, ou se falou, não quedou registrado para que nós não sepamos. Então, nós podemos imaginar. Eu me imagino já com Cristo no céu, desfrutando de todo lo bueno já com Deus, não? Com os ángeles. Cristo está encarnado já, e eu estou aí desfrutando da presença do Padre com todo, e aí escuto, Marcelo, volve, mas não. Que vou volver? Seguramente Lázaro estava melhor. E volviu. E morreu. E agora está já. E está melhor. Porque é eterno. É eterno. Então, hermanos, acá está Cristo explicando, se alguno me sirve, sígame. Mira, Cristo, ¿quieres servirme? Sígame. Vienes, me crucifica. Sígame. Quem estava aí? Pedro negou a Cristo. Judas o traicionou. Os discípulos escaparam cada um por um lado. Lo mais cerca aí estava o próprio Juan, que estava com a madre de Cristo aí. Os demais, sígame. Ustedes creem na obra que eu estou por fazer, que eu sou o rei de Israel, eu sou, pero a este momento é de muerte. Eu vou à cruz, pero vou a ressuscitar e vou a dar vida eterna a toda a humanidade, presente, passada, futura. Uma obra universal. Pero sígueme esta semana. Se alguno me sirve, sígame. E Jesus estava dizendo que a coisa não era fácil. Porque domingo que vem, vocês vão ver que passava com Cristo quando falava isto. E sua expectativa. Vocês querem saber? Domingo que vem. Mas vocês podem ler o texto. El 27. E vamos estar falando sobre ele. Então, hermanos, temos este desafio delante de nós. Morir para esta vida
vivir para lo que é eterno. Servir a Cristo, onde Ele estiver. Está Cristo aí? Aí estou eu. Não está Cristo aí? Eu não estou interessado. Não estou interessado. Estar onde Cristo está. Para ser o que Cristo faz. Desfrutar de las explicações do Espírito Santo em minha vida. Porque eu posso entender. Desfrutar de lo que o Espírito Santo me vai explicar. Porque eu tenho sua palavra, as Escrituras e o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, aunque tenha a palavra, não vou entender nada. Porque os fariseus eram assim, verdade? Eu posso estar muito curioso de entender como uma família que apareceu acá, agora vive melhor e tem sua vida e seus relacionamentos restaurados. Isso capaz, quizás te chamou a atenção, vou ver o que passa aí. Os milagros de Cristo e os sinais de Cristo não terminaram. Não terminaram. Se Deus quer preservar a vida de uma madre, de uma esposa, Ele vai preservar. E se Deus quer levar para junto de si a alguém querido, lo vai levar. E isto também é um milagre. Porque por nós estaremos todos perdidos. Pero agora desfrutamos de bendições acá, de señales que Ele hace em seu pueblo. E lo hace. Lo hace. Quando pedimos sabedoria a um médico para que descubra o que temos, e o médico vai e descobriu. Ele pensa, que inteligente que sou. Pero Deus, nós sabemos que era Deus quem estava actuando aí. Quando o médico encontrou o problema de Gabriela em seu abdômen, e eu lhe disse, solo por Deus mesmo para encontrar algo assim, não? E ele me mirou e disse, sim, solo por Deus. Aí eu, não estudaste para isto? Me estou contradiciendo? Solo por Deus, pero... Aí quando o médico disse, sim, solo por Deus, eu fui aí, pero... Podia ser, poderia não ser. E ele disse, nós médicos não podemos imaginar-te, temos uma na América acá, não? Ele dizia, não podes imaginar-te lo limitado que somos no tema do corpo humano. Não é um robô com procedimentos calculados de um engenheiro para que todo marche desta maneira, e quando der um problema é só cambiar esta piecita e está tudo bem. Cada corpo, cada ser humano, há mistérios tremendos aí, no corpo humano, que todavia não desvendamos nem 1% de lo que é. A complexidade do ser humano. Cada vez se descobre mais, e se descobre que é muito mais. É como o universo. Cada vez se descobre mais. E quanto mais se descobre, mais descobrimos que não sabemos nada. E que somos muito chicos para entender. Pero a Bíblia lo diz. A Bíblia lo diz. É entender a verdade que está diante de nós. Quando lançaram o satélite Rumble, creio que é o nome, lo lançaram aí, quedou sacando fotos do universo, para ver o que passava a nosso alrededor. Galáxias e todo, chegamos quase ao limite de entender todo. E do nascimento das estrelas e todo o demais. Aí mandaram outro satélite mais recentemente, trajeron em Rumble e puseram outro que me olvidei o nome agora por completo.
Vocês buscam satélite mais famoso depois do Hubble. Vai aparecer o nome do próximo, em Google. Pero este satélite foi allá e sacou fotos, pero muito mais distantes, com muito mais precisão, com muito mais... E descobriram, notaram uma realidade com as fotos e as pesquisas, que não havia nenhum nascimento de estrela. Não conseguiram filmar nenhum nascimento de estrela. O que pensava que era um nascimento de estrelas, se deram conta que não era nascimento de estrelas. Cristo criou todas as estrelas. Ele não sigue criando. Ele as criou. Ele as tem contadas. E isto não é poético. É relato. E já ouvi alguns científicos referentes nesta área, que não creem em Cristo e na palavra de Deus, obviamente. E aí um científico entrou aí, invitado a participar da charla, e ele só fez uma pergunta: expliquem-me o que relatou as fotos do novo satélite. E eles não queriam comentar a respeito, porque este hecho hace cair por tierra todas as teorias em contra da criação, tal qual está relatado nas Escrituras. Eles podiam ver as fotos, ver o relatório. O que não podiam era compreender. Era compreender. Ou seja, se vai a palavra e que vem? Tu. Não vês nada? Abris as Escrituras, o que está dizendo o mundo, consegue correlacionar, consegues ver as evidências da palavra de Deus, como os magos do Oriente que miraram a estrela e disseram: esta estrela disse que quando ela chegue ao céu, ela vai posar arriba del Messias. Vamos aí a buscar. Correlacionar. Ver algo. Quizás alguns acá podem ver algo. Não? Vês algo? Algo. Vês algo? Há algo interessante aí. Pero não consigo entender a profundidade disso. O Espírito Santo não te tocou o suficiente. Tu vida sigue sendo o mais importante. Tus valores desta vida, que um dia vai passar e passa rápido. Se vocês têm dúvida se passa rápido, habla comigo, com Henrique, com o irmão, os que têm o teto mais branco, e pergunta-nos se foi rápido ou não. E nós te vamos dizer: foi muito rápido. Então, o que estamos a ver? Há algo interessante que te atrai todos os domingos acá para estar com nós. Pero não vês a plenitude disso, não desfrutas as verdades em sua plenitude. Muitas vezes, someter-se ao sofrimento como uma ferramenta de Deus para hacerte ver mais. Jonás sofreu muito. A história a história de Job em la Bíblia. Não de Jonás. Jonás sofreu muito também. Job, em la palavra de Deus, sofreu. Perdeu hijos, bienes e saúde. E quando saiu de todo isso, depois de um largo tempo, ele disse: eu conheci a Deus de
escuchar. Ahora mis ojos lo ven. ¿Por qué? Porque ele se permitiu ver lo que Deus estava haciendo em sua vida e entender como ele tinha a expectativa de la ressurreição e la vida eterna, entender que por mais que sofrer acá, e era muito difícil, pero ele sabia que ele tinha algo mais. E então, lo único que lhe preocupava era entender os porquês de Deus nisto todo. E ele termina vendo a Deus mais. Su entendimento se ampliou. Porque sua vida acá não era tão importante como a vida eterna. A mulher lhe disse, maldice a tu Deus e muere. E ele disse, não. Porque mis valores com Deus são eternos e todo o que passa acá vai passar. Seja bueno ou seja malo. Seja momentos de alegria ou de tristeza. De receber e de perder. Há tempo para todo. Vamos a viver estas situações sempre. Pero nossa expectativa e nossos valores é que vão determinar quem vamos a ser em la eternidade. Em la eternidade. Já então, em la eternidade, aquele dia em que vamos estar na presença de Deus, tu vas a ver todo. Se eu te pergunto, ¿ves todo? Você vai contestar, sim. E vós, predicador, que não veia todo? Eu digo igual. Agora veio todo. Pablo dijo, agora veio em parte. Pero depois vou a ver cara a cara. Cara a cara. Pero ele já sabe, já está na expectativa. Esta é a minha expectativa. Então, vamos sair da oscuridade do entendimento e passar a ver Deus descortinando sua vontade hacia nós. O caminho del que ama a Deus é assim. Vai brilhando, mas, o salmista disse, mas hasta el dia clarear. El dia perfeito. O caminho del que ama a Deus é vislumbrar, clarear cada vez mais, hasta el dia perfeito. Assim vamos a ser nós. Pero se nós hacemos o que Cristo dijo, de morir para este mundo, para os valores deste mundo, que não são valores corretos, e valorarmos o eterno, aí vão a venir os frutos. E onde Cristo está, vamos estar nós. Se Cristo está cá, nesta comunidade, cá estamos nós. Se Cristo não está cá, eu mesmo, eu não me vou por isso, não? Eu me vou em fevereiro, não por isso. Agora tenho que contextualizar, não? Em fevereiro vou para o Brasil para estar em um grupo já que também tem a Cristo. E vocês vão seguir acá com Cristo. Pero estamos acá porque Cristo está acá. Se Cristo não está acá, não tem sentido estarmos acá, haciendo o que hacemos. Tem sentido, vivimos de fiesta, comida, como um clube, porque eles celebram a vida, esta vida. Nós celebramos a outra. Amém? Que Deus nos ajude a ver todo. Não? A chegar aquele dia em que vamos a ver todo. E a obra de Cristo apunta para isso. Era isso o que, uma das muitas coisas que Cristo estava falando acá, uma de elas é, vocês têm que ver as coisas como eu vejo, viver os valores que eu vivo, passar por as experiências que eu vou proporcionar a vocês, porque as coisas que eu vou proponer são eternas, vai cambiar a eternidade, a tuya e de todo o demás. Amém? Glória a Deus. Te damos glória, Senhor. Te decimos, Hosana, sálvanos. Sálvanos de olvidarnos de las verdades que tu nos has enseñado.
não sabemos todo o que tu has deixado para nós, porque aún não estudamos todo. E muito provavelmente vamos ser chamados por ti, ou vamos a tu encontro como igreja, sem haver conhecido com profundidade todo o que tu nos deixaste para que tu Espírito Santo nos explicaste. Pero lo necessário para nossa vida diária, estamos seguros que tu estás disposto a dar-nos. Ajuda-nos nisto. E que um dia podamos estar cara a cara e entender com toda a profundidade do mundo as verdades que já vivimos acá. Ajuda-nos a amar menos esta vida e amar mais os valores da vida eterna, e que estes sejam os valores que puedan guiar nossas decisões, sempre, em todas as circunstâncias. Tengas misericórdia de nós sempre, Senhor, porque não somos capazes de viver esta vida. Se tu nos deixas, seremos tão cegos como os fariseus naquela época, que mais allá de não entenderem nada, todavia tinham selo e te perseguiam por isso. Nos livres desta situação. E nos leve sempre por o caminho da verdade, da luz que tu vas a ensinar para nós e vas a falar para nós, segundo tu permissão, o próximo domingo. Que tu glória pode estar sempre sendo manifestada na vida de cada um que te sigue acá, para a honra e a glória de tu nome. Amém.